Tava lá você em 2022, simplesmente muito triste com a eliminação fatal da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tava lá você agonizando contra a Croácia, vendo o Marquinhos perder o pênalti, o Brasil ser eliminado e a seleção brasileira ficar de fora de uma Copa que poderia ter sido melhor. Você achava que nada poderia ficar pior. Como pode ser pior do que jogar mal contra a Croácia e perder a vaga para a semifinal? Bom, talvez você foi apressado, julgou muito errado, pois sim, a seleção brasileira conseguiu piorar o que parecia impossível. A seleção brasileira hoje passa por um momento tão delicado que a gente consegue ver o medo de ficar hoje na situação atual. Veja bem, na situação atual, brigar por uma repescagem para vaga na Copa do Mundo. A seleção brasileira tá longe de liderar, a seleção brasileira tá longe até de fazer uma campanha sólida. Para falar a verdade, o temor agora é que se a gente não ganhar da Argentina, o que talvez seja bem provável, que a situação aperte cada vez mais, a corda fique realmente bamba, passe por um dos maiores dramas possíveis, mais uma derrota sob o comando do Fernando Diniz e mais um drama para conta da seleção que há muito tempo não vem se acertando. Mas vamos com calma. Primeiramente, o sistema defensivo. O que foi esse sistema defensivo? Eu vou colocar aqui para vocês a nota do SofaScore. A diferença do Alisson para os demais jogadores é inacreditável. Os 4 defensores hoje, sem exceção, foram terríveis. Não dá para nivelar qual realmente foi o pior. A seleção brasileira passou por um drama muito por conta do sistema inoperante. As falhas defensivas foram tão grotescas que mais parecia no segundo tempo que as coisas estavam simplesmente incontroláveis. Todo o ataque da Colômbia era um sufoco e nem mesmo as 8 defesas que o Alisson fez, sendo 5 delas diretamente ao gol e perigosas, conseguiram evitar o pior. Eu já vinha falado há muito tempo e serei novamente justo aqui. O problema maior da seleção brasileira hoje não é goleiro. Não envolve nem o Ederson, nem o Alisson, nem qualquer um. O problema da seleção é o sistema defensivo e principalmente os volantes que cobrem. O André do Fluminense fez uma partida interessante, é bem verdade. Ele acertou alguns passes, fez alguns desarmes e foi bem importante no geral, mostrando que pode sem ter uma vaga, mas ainda assim o meio campo foi simplesmente inexistente. A seleção brasileira foi simplesmente inexistente na parte do meio campo, principalmente quando perdeu o seu principal jogador. Não se pode tirar o Rodrigo de uma partida assim. Eu não entendi o que o Fernando Diniz quis fazer. O Rodrigo até então era a principal sustentação ofensiva da seleção e a partir do momento que ele mesmo saiu, a equipe perdeu completamente a sua força. É como se tivesse cortado o cabelo de Sansão. Uma equipe que não conseguiu ter nenhuma mobilidade, esteve muito longe de fazer quaisquer que fossem possíveis ameaças ao outro time, e a Colômbia é simplesmente avassaladora. O que o Luiz Dias jogou de bola hoje, minha nossa senhora, é difícil até de descrever. O Luiz Dias foi um terror do início ao fim, aterrorizou a zaga brasileira como ele quis. O cara fez simplesmente de tudo, destruiu e destronou uma zaga que hoje só provou seus pontos de ineficácia. Temos que também dar destaque a algumas opções do ataque. O Martinelli fez uma boa partida, inclusive fazendo o gol numa construção de jogada com o próprio Vini e o Rodrigo. Vinícius Júnior mais uma vez saiu lesionado e a sua lesão não preocupa tanto o Madrid. Aparentemente ele vai conseguir se recuperar. O Diniz até que tenta dar liberdade total ao Brasil, tentou aproximar talentos, estimular o individual, tentando criar espaços. A seleção ganhou bem contra a Bolívia, é verdade, mas desde então não consegue nem mesmo convencer. Conquistou de certa maneira o torcedor brasileiro no primeiro jogo, mas desde então foi só problema. A missão talvez era de reaproximar o atual campeão da Libertadores com o seu povo, uma seleção que poderia ter um potencial absurdo de fazer o possível e o que fosse necessário para conseguir essa vitória. Isso não aconteceu. A seleção brasileira novamente caiu do próprio cavalo que montou e a situação parece estar realmente desesperadora. Teremos agora um dos clássicos mais difíceis possíveis. Simplesmente enfrentaremos a Argentina, que perdeu hoje, é bem verdade. Os argentinos perderam para a equipe do Uruguai e talvez temos uma das maiores histórias possíveis que eu já tinha falado aqui no canal. 13 dias sequestrado, após ser liberado, reencontra o filho vindo de Liverpool após muito tempo. No estádio êxtase vendo seu filho, Manuel Dias, marcar 2 gols da vitória da Colômbia sobre o Brasil de virada. A semana de Luiz Manuel Dias foi um turbilhão de emoções, a ponto de ele quase desmaiar no segundo gol, marcado pelo filho, um duplo final feliz, menos para quem é brasileiro. O ímpeto, a vontade, a garra e o sangue que os colombianos fizeram a vitória ser muito merecida. Os colombianos fizeram de tudo para estragar a alegria do brasileiro e conseguiram. Na verdade, não era muito difícil. Os brasileiros provaram que na real mereciam tudo, menos a vitória. Uma seleção em que seu goleiro tem a maior nota da partida reflete muito do que aconteceu. Mas calma que ao menos tem coisa boa, pelo menos uma notícia até razoável, né? O Endrick, de 17 anos, fez a sua estreia pela seleção e por si só fez a história, sendo agora o terceiro jogador mais jovem a atuar para uma seleção brasileira, perdendo apenas para o Pelé e para o Ronaldo Fenômeno. O mais engraçado, na verdade, o que dá mais raiva até, na verdade, é que ele foi simplesmente queimado pelo treinador da própria seleção, que esperou tomar a virada para colocar o cara. Dá para acreditar no negócio desse? Como eu já falei, começou errado desde a maneira que o Brasil ganhava bem o jogo e convencia, tirando o Rodrigo melhor em campo. Tomou a virada
virada, colocando o Endrick na própria fogueira. Fez mudanças muito burras, acabou perdendo esse trato. A seleção de Fernando Diniz tem que convencer muito ainda. Pra falar a verdade, temos que esperar mesmo o Ancelotti. E amigos, eu não queria deixar vocês tristes não, mas teremos os hermanos. E quando enfrentarmos os hermanos, olha o que essa partida tá provavelmente proporcionando uma humilhação. Espero muito que não aconteça, porque clássico é clássico. Mas se depender do que estamos jogando, olha, a notícia não é muito boa. Aliás, você já sabe o que o Messi falou sobre enfrentar a seleção brasileira antes mesmo do próprio jogo deles contra o Uruguai e do nosso jogo contra a Colômbia? Se liga aí. Quantas vezes você escutou que o Messi era um cara alérgico a seleções, um cara alérgico a decisões? Por muito tempo foi chamado de Piponel, mas foi o Piponel Messi, como muitos chamavam, que carregou a Argentina em momentos cruciais, e momentos cruciais esses que faltaram para a seleção. A nossa seleção viu de camarote a sua maior rival histórica conseguir o seu tão sonhado tricampeonato. Mas não foi qualquer tricampeonato, foi sobre a França de Mbappé, numa das finais mais históricas de todos os tempos. Eu acho impossível que você esqueça. Para falar a verdade, nenhum amante do futebol esquecerá tão cedo a garra, a raça e a vontade, além claro mescladas à organização de uma equipe tão bem feita e tão bem postada quanto a de Lionel Scaloni. Era o destino, um técnico chamado Lionel, que aliado a um jogador craque chamado Lionel, conquistaria o mundo mais uma vez. E é novamente que Brasil e Argentina se encontram, numa ópera que poderia em 2022 ter sido bem diferente. Você sabe muito bem, vamos combinar. Se a seleção brasileira, mesmo um pouco enfraquecida, já que não jogou tão bem a Copa, enfrentasse aquela Argentina, nós tínhamos esperança, quem sabe, de dias melhores. E quem sabe até daquele confronto ter sido decidido com a força e o peso da alma brasileira. Isso não foi possível, pois perdemos para a seleção até então azarão. Os azarões croatas tomaram de conta, mas imagina só se isso tivesse acontecido. Nós temos camisa, temos peso, falta talvez a alma que não resta para os hermanos e que sobra até em outros times sul-americanos. Será que com Fernando Diniz isso vai ser recuperado? O que sabemos é que tem muito caminho a ser trilhado. E será que teremos uma seleção brasileira de novos ídolos? A pessoa responsável pela imagem do Endrick é altamente competente em fazê-lo parecer um verdadeiro ídolo. Quando ele representa o Palmeiras, Endrick é o garoto que todos conhecemos. No entanto, quando ele fala em nome da seleção, sua imagem passa uma transformação completa. E perguntado sobre a expectativa em enfrentar um rival novamente após o título de campeão do mundo e após também o reencontro devido à Copa América conquistada em terras brasileiras em 2021, Lionel Messi foi muito claro. Não se pode subestimar a tradição da seleção brasileira. Assim como nós hermanos, é uma equipe de muito peso. Eles têm o Pelé, um dos maiores ídolos da história do mundo. Quando se tem uma herança desse peso, além de jogadores qualificados, não se pode simplesmente baixar a guarda. É óbvio que respeitaremos como sempre o Brasil e teremos a ciência de enfrentar um grande adversário. É uma seleção que passa por maus bocados, mas os brasileiros precisam saber que todos passam por momentos assim. Tentaremos concentrar no nosso jogo, fazer o melhor do nosso jogo e quem sabe vencer. É isso que desejamos e é isso que lutaremos. Terminou Lionel Messi. Aqueles que esperarem os apetrechos mais incríveis ou a maior goleada possível da seleção, talvez se decepcionem. É uma seleção bem enfraquecida, que precisa revigorar-se, dedicar-se ao máximo. Quem espera a vida fácil dessa seleção, ainda mais com outros resultados tão ruins e negativos, pode talvez cair do cavalo. Mas é um fato que a seleção brasileira, com Ancelotti ou não, precisa ser guiada pra frente.